Bem, recentemente eu tô aprendendo a dirigir. E eu lembro que na primeira aula da escola, eu entrei no carro com o instrutor pela primeira vez e ele já foi me falando o que todas as paradas faziam. O que eu deveria apertar forte ou fraco, o que para um lado ou para o outro, para ligar a seta, para mover o para-brisa e para acender o farol. Eu fiquei totalmente confuso e desesperado, achando que era a coisa mais complicada do mundo. Direção não é um jogo, mas eu tenho certeza que esse meu instrutor não entende nada de game design. Eu estava jogando Super Meat Boy, que é um jogo exemplo de level design. O jogo consiste em você, que é uma carne, salvar a sua namorada de um vilão. Logo no começo do jogo é apresentada uma cutscene, uma historinha, que conta sobre você, a carne, a sua namorada e o vilão raptando a sua namorada, deixando assim o objetivo do jogo para o jogador, que é novamente salvar a namorada. Ao iniciar a primeira fase, nos deparamos com uma plataforma voadora e relevos, onde para você chegar na plataforma onde a namorada está, é preciso pular. Nas primeiras fases, existem placas que, se você chegar perto e apertar um botão, você vai ler uma dica dizendo qual botão faz tal ação. Mas o level design bom não precisa de tutoriais para ser eficaz. Intuitivamente, o jogador vai procurar o botão que pula para poder percorrer esse caminho e salvar a namorada. Só que, infelizmente, nesse jogo, quando você salva a namorada, o vilão chega, rapta ela novamente e leva ela para uma fase mais difícil ainda. Então agora estamos na segunda fase, onde há um buraco entre você e a namorada. E não dá para pular no buraco com um pulo normal. Se você ler a placa, vai saber que tem um botão para correr. Mas se você testar um pouco, vai descobrir o botão sozinho e vai descobrir que se você pular correndo, você consegue pular o buraco grande. Nesse ponto, o jogo já contou pra gente em duas fases, duas mecânicas do jogo, ou seja, pular e correr. E se você pular correndo, o pulo é mais grande. O jogo não tem vidas, ou seja, o jogador não perde por morrer várias vezes. Isso faz com que você possa testar as coisas e na terceira fase você é apresentado a uma roda que gira. Claro que todo mundo que vê uma roda girando com lâmina vai entender que aquilo ali não é para ser tocado. Só que vamos supor que aquilo fosse uma bola colorida. E mesmo assim eu quero que essa bola, quando encostada no personagem, o mate. Como nesse jogo não tem problema morrer, o jogador vai acabar descobrindo, por experiência, morrendo ao encostar nela. Assim, usando as dicas das fases anteriores para pular e conseguir passar por esse objeto. Na quarta fase, esses objetos que giram, eles estão em movimento. Só que o jogador, na fase anterior, já descobriu que se ele tocar ali, ele morre. Então, ele vai desviar de todos os objetos. E assim durante o jogo todo. A cada mecânica que os desenvolvedores adicionarem, eles fazem uma fase onde é muito fácil você descobrir a nova mecânica, que vai ser muito utilizada nas próximas etapas do jogo. Por isso que Super Meat Boy é um exemplo de um jogo com um bom level design e um bom game design. Tá, quer dizer que você não pode usar tutoriais no seu jogo? Não, porque como visto no próprio Super Meat Boy, as fases possuem tutoriais. Só que os tutoriais servem apenas para complementar, caso realmente você não tenha entendido intuitivamente o que é para fazer na fase. Eles recorrem, em última instância, o tutorial apenas para uma parcela muito pequena de pessoas que provavelmente não
possuem experiências com jogos, pois existem algumas verdades universais que são compartilhadas nos games e que já são mecânicas usadas há tanto tempo ou tão parecidas que já se tornou universal e todo mundo conhece. Na verdade, essas fases, para ensinar o jogador, são tutoriais, só que implícitos. Igual a Sakura, pra quem assistiu Naruto, naquela cena em que eles estão aprendendo a subir as árvores para poder derrotar os Abusa e o Haru, quer dizer Haku. E o Kishimoto, escritor do mangá ou do anime, precisava explicar pros leitores o que é chakra. E, implicitamente, a Sakura, que é uma personagem dentro daquele mundo, ela explica pros outros personagens o que é chakra, fazendo um diálogo expositivo, que é uma técnica de escritores utilizada para explicar alguma coisa. E dependendo da forma com que você usa, no caso do Naruto implicitamente, não falando diretamente com o leitor pode talvez não se incomodar e achar que o escritor tá tratando ele como burro e que tem que explicar tudo dando na boca. E quando você tá vendo alguma série, um filme ou um anime, você prefere que um personagem fique falando como ele é forte? Ou que ele mostre que ele é forte metendo a porrada em alguém? Eu acho que vocês escolheriam a segunda opção, porque ela é bem mais emocionante. No caso, essas técnicas também servem como imersão no jogo. Sendo que se você colocar um tutorial dizendo pro jogador o que ele tem que fazer, isso quebra a quarta parede. Por isso que a Sakura não explica para o leitor o que é chakra, e sim para os personagens que ela está convivendo, fazendo que ela não quebre a quarta parede e você não saia da história, não perca interesse. Então, na verdade, o tutorial, tanto de level design quanto aquele escrito, que mostra os comandos, eles são tutoriais necessários. E vamos supor que você não quer fazer, então, você está fazendo um RPG e o seu RPG não é de fases, não tem como introduzir mecânicas. Então você tem que explicar com tutoriais mais básicos como que funcionam as mecânicas do jogo. Bom, Super Meat Boy é um jogo super simples, onde tem poucos comandos, então mesmo que não tivesse aquele tutorial, a maioria das pessoas iam conseguir jogar normalmente. Já quando a gente está falando de um jogo grande, como a maioria dos RPGs, então é necessário que tenha alguma forma do jogador entender como funcionam as mecânicas sem ter que recorrer a, procurar na internet. Por exemplo, The Witcher é um jogo extremamente complexo, com muitas mecânicas, que se não tivesse introduções mostrando como fazer, desde você pegar um loot até como funcionam as magias, uma grande parte dos jogadores que não tem conhecimento em jogos vai ter muita dificuldade. E mesmo as que têm dificuldade, ou melhor, mesmo as que têm conhecimento dos jogos, vão ter dificuldade também para as questões que são particulares do jogo The Witcher. Então no RPG a gente pode colocar textos e tutoriais mais explícitos. Só que não vamos fazer que nem o meu instrutor e falar tudo de uma vez. Eu tenho um amigo que fez um jogo de RPG, só que o tutorial dele é um livro, é uma página. Todos os comandos e dicas sobre o jogo ele deixou antes de começar a história para o jogador ler, e daí ele tem que decorar tudo. No jogo que eu criei para uma espécie de competição que rolou ano passado, eu criei um mini tutorial meio que para introduzir, só que sem quebrar a quarta parede, onde um personagem do jogo dava pequenas missões, e essas missões tinham o intuito de avançar a história e de introduzir as mecânicas. E as mecânicas que eu não consegui introduzir por ser um RPG, eu criei um item chamado guia tutorial. Então não fica na tela do jogador, fazendo com que ele seja quase obrigado a ler
o tutorial ou ler pelo menos para saber o que é, porque muitas vezes muitos jogadores vão, por exemplo, no Super Meat Boy, clicar para ver a placa sem saber que é um tutorial e vai ver o tutorial. Só que tem gente que não quer ficar vendo o tutorial. E um problema muito grande é você colocar tutoriais ruins e obrigatórios para poder avançar. Então, no meu caso, eu criei o item e o jogador vai lá quando ele quiser ler as dicas que eu dei para ele. Então, se você for usar tutoriais, tente coisas aos poucos. Quando o personagem conseguir a bola de fogo, você faz um mini tutorial ou uma fase que faça com que a pessoa aprenda, tanto intuitivamente quanto por textos. Aí depois que o personagem liberar o escudo, aí você coloca o tutorial do escudo. E não colocar todos os itens e todas as mecânicas no começo do jogo ou em algum lugar de uma vez só. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas e tenham entendido a importância de um level design e de um game design bem trabalhado. Não esqueçam de dar o like e se inscrever para me incentivar nessa nova série aqui que eu tô começando pra gente falar de desenvolvimento de jogos, saindo um pouco da área das questões gráficas. E se você gosta mesmo e quer ver o próximo vídeo depois desse, que a gente vai falar sobre level design, não para ensinar o jogador, mas sim para deixar o teu jogo mais interessante, com mais rotas de ser resolvido, dando rejogabilidade ou até mais complexidade, tornando a experiência mais agradável. Então, se você quer ver o próximo vídeo sobre game design, ativa o sininho e se inscreve. Até mais, pessoal!